A paz de Jesus, minha irmã. Seja muito bem-vinda ao Espaço Vida Mulher. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de vídeos, onde nós vamos falar sobre as grandes mulheres da Bíblia e, por assim dizer, as grandes mulheres da história da nossa salvação. Eu vou ter a alegria de compartilhar esse espaço com as minhas irmãs de comunidade, onde cada uma irá explorar a história de uma dessas grandes mulheres, a sua relação com Deus e a sua importância na história da nossa salvação. Eu gostaria que você também participasse conosco, comentando essas histórias, comentando o quanto elas se mostram importantes para você no seu momento de vida, o quanto elas podem te inspirar, o quanto você se sente, aliás, inspirada por essas mulheres. Como toda história tem um início, nós vamos começar de fato pela primeira mulher da Bíblia. Então, hoje nós vamos iniciar nossa conversa falando sobre Eva. O livro do Gênesis relata que quando não havia nada, havia somente o caos, Deus, pelo poder da sua palavra, inicia a sua obra de criação. Tudo cria por sua palavra, mas o homem e a mulher são obras das mãos do Criador. E Deus tira de fato do primeiro homem a mulher, Eva. Eu partilhava com vocês alguns vídeos atrás esse termo ajudadora, porque foi assim que Eva foi chamada, uma ajuda adequada, ajudadora. Pode parecer até um termo pejorativo, mas eu lia algum tempo atrás um autor, um homem, e ele explanava sobre isso, sobre esse termo e quanta dignidade há em ser ajudadora. Ele dizia que a pessoa que ajuda, ela está sempre numa condição melhor do que quem é ajudado. E ele ia traçando alguns paralelos, dentre eles, ele dizia que a criança que chora de fome, que tem o seu estômago vazio, encontra em sua mãe essa ajuda, alguém cheia de leite, com os peitos cheios de leite, que pode saciar a sua necessidade. E ele ia seguindo com muitos outros exemplos, mas trazendo sempre essa mensagem que quem ajuda recebe de Deus essa condição de realmente contribuir, de realmente ser importante na vida de quem é ajudado. Então, Eva recebeu de Deus essa missão. E o livro do Gênesis conta que o casal, Adão e Eva, vivia em constante harmonia e que era visitado nas tardes, era visitado pela presença do seu Criador. Deus havia selado com eles uma aliança, uma relação de amizade, uma relação de intimidade e impôs a eles apenas uma proibição: não tocarem no fruto da árvore do bem e do mal. Mas assediada, inspirada, de algum modo incentivada pela serpente, Eva acredita que aquele fruto é apropriado para comer e conversa com Adão. Então os dois, em comum acordo, resolvem então transgredir aquela proibição de Deus. E isso faz com que a morte entre no mundo e traz uma ruptura na relação que eles tinham com Deus. Então, como nosso foco é Eva, a relação de Eva com Deus é rompida naquele momento. No entanto, apesar de todas as consequências dessa ruptura, a morte, as dores de parto, a doença, o sofrimento, tudo aquilo que vem como consequência dessa desobediência, recebe também de Deus um ato de misericórdia
porque Deus promete para Eva que da sua descendência nascerá alguém capaz de calcar com o calcanhar, com os pés, o maligno. Então, Eva torna-se possuidora dessa promessa de Deus e também recebe o título de mãe de todos os viventes. Então, de certo modo, também recebemos dela toda a sua herança, inclusive a promessa de Deus. Essa ruptura causada na relação entre a mulher e Deus, entre o seu Senhor, o seu Criador e a mulher, ela traz algumas questões, como uma desconfiança à bondade de Deus. A relação passa a ficar estremecida com esse ato de orgulho, de desobediência. É como se nessa inspiração recebida da serpente, a mulher duvidasse da sua dignidade e por isso quisesse conquistar por si mesma e vós sereis como deuses, porque foi isso que a serpente disse. Então essa divindade, esse estado divino, a mulher passa a querer alcançar por si mesma. E nós vemos inúmeras repetições dessa atitude ao longo da história. E as suas consequências são sempre drásticas, não só para quem assume essa postura, mas para todos aqueles que acabam sendo alcançados por essa condição, por essa, de fato, essa postura. Então, Eva nos deixa uma herança amarga, mas também a esperança de uma promessa, do cumprimento da promessa de Deus. Eva vê, inclusive, essa consequência do pecado atingir os seus filhos. Nós conhecemos bem a história de Caim e Abel. E muitas outras situações, inclusive a relação entre Adão e Eva passa a ficar estremecida a partir da ruptura com Deus. E nós podemos pensar também na nossa relação com o nosso esposo, o quanto a falta de Deus pode comprometer a vida de um casal. O quanto a falta de Deus faz com que um busque culpar o outro, com que um tenha desconfianças com relação ao outro. Então, se faz assim muito necessário que Deus tenha lugar na nossa vida, porque quando nós queremos usurpar o lugar de Deus, queremos reinar na nossa vida, como fez Eva, como fez Adão, as coisas ficam fora de ordem. Eu gostaria então de concluir essa nossa conversa com o Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa, o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. É feliz a mulher que vive assim, a mulher que compreende que o fundamento de todas as suas decisões é Deus, é o Senhor Jesus. Desse modo, tudo o que ela vive, tudo o que ela experimenta,
tem a graça de Deus. A graça que Eva acabou por perder, mas num ato de misericórdia, Deus deixa uma promessa de que isso pode ser recuperado. Então, a mim e a você resta nos apegarmos a essa promessa e mudarmos a nossa atitude, deixarmos que Deus seja de fato o centro da nossa vida e reconhecermos assim todos os nossos atos de desobediência a Deus e a sua palavra, porque isso tem consequências na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e eu te aguardo na próxima semana para que nós possamos então conhecer a história de uma outra mulher e deixar-nos também nos inspirar pelos seus acertos e aprender com os seus erros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.